Boa noite. Projeto que institui o Dia das Tradições das Matrizes Africanas é aprovado na Câmara. O objetivo da matéria é promover medidas de igualdade racial e de liberdade religiosa. A data 29 de março foi escolhida por ser o Dia Internacional contra a Discriminação Racial decretado pela ONU. Vereadores viajam para Maringá com o objetivo de trazer melhorias para o município. O nosso trânsito de Passo Fundo hoje está vivendo uma situação caótica, uma situação assim delicada, que precisa ser revista, que precisa ser tomado medidas. Maringá tem 370 mil veículos rodando lá. E tu não tem assim, noção de que é isso que está rodando, por quê? Pela maneira que é distribuído o trânsito. O Jornal da Câmara está começando. A Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Indiomar dos Santos, que institui o Dia das Tradições das Matrizes Africanas e Nações de Batuque. O evento passará a constar no calendário oficial de Passo Fundo. O objetivo da matéria é promover medidas de igualdade racial e de liberdade religiosa. A data 29 de março foi escolhida por ser o Dia Internacional contra a Discriminação Racial decretado pela ONU. Eu queria agradecer a todos os vereadores, vereadoras, pela aprovação desse projeto. Esse projeto implica muito na nossa sociedade, principalmente na intolerância religiosa. Hoje nós temos as pessoas que não aceitam outras religiões, como não aceitam outros partidos políticos, não aceitam a ver da pessoa, a saber que a pessoa também tem a sua vontade, a sua religião, né? Tem a sua postura. E esse projeto serve para nós começarmos a raciocinar que nós temos que respeitar todos. A ideologia política, a ideologia de cor e a ideologia religiosa, né? Então, eu acho que é por aí. Nós, como legisladores, temos que dar exemplo, que nós temos que, em primeiro lugar, na nossa razão, nós temos que respeitar a razão do outro também. No momento que nós aprender a respeitar outra pessoa, nós vamos valorizar mais o nosso pensamento, mais a nossa família, né? E com certeza nós vamos viver num mundo muito melhor. E é isso que falta. Porque o Brasil hoje ele vive no estado laico, né? Então não tem por que você ter esse tipo de intolerância e não aceitar a religião do outro, né, vereador? Com certeza, isso aí vem da religião, vem de várias, né, escolhas tuas. E muitas vezes não são respeitadas. Então eu acho que nós, como legisladores em Passo Fundo, temos que dar exemplo, né? Aceitar o próximo e principalmente as suas escolhas. Para Rafael Padilha, dirigente de terreiro, o projeto de lei vai ajudar a combater o preconceito e a intolerância com as religiões afro-brasileiras em Passo Fundo. O trabalho que o vereador Indiomar fez é muito importante para a religião afro. A gente vem trabalhando constantemente com intolerância religiosa, discriminação, sendo que 90% do povo brasileiro tem alma negra. Viemos numa luta constante, onde não tínhamos apoio, não tínhamos pessoas que nos ajudassem. A Câmara de Vereadores conseguiu, com positividade, através do trabalho do Dr. Alberi, que deu a oportunidade, que é o presidente da Câmara, e junto com o vereador Indiomar, conseguimos galgar um passo enorme na religião afro. Que a partir de agora eu acredito que vamos estar estabilizados, em alguns momentos com ajudas, né, da sociedade, e pelo trabalho imenso que foi feito. Eu só tenho a parabenizar o vereador Indiomar, porque é uma coragem muito grande que ele teve de dar o famoso grotesco falar, cara a bater, a defender o nosso povo religioso. Eu só tenho que dar os parabéns a ele e ser feliz de estar sendo representando o povo afro, que nós temos uma numeração enorme de pessoas que a partir de agora já saímos daqui vitoriosos nessa tarde de hoje. O vereador Wilson Liu, que já atuou como padre, defendeu a aprovação do projeto. Eu atuei 25 anos como padre da Igreja Católica e sempre dialoguei muito, porque eu compreendo a religião que ela é um elemento antropológico, ela não é um problema de Deus, ela é um problema antropológico. O ser humano, ele precisa algo que vai além da sua finitude, além da sua pequenez humana. E por isso ele busca e ele trabalha isso no absoluto que nós chamamos de Deus, e aí cada religião tem seus rituais. E se eu preciso desfazer a do outro para valorizar a minha, é porque a minha não presta.
Se eu tenho que desfazer a religião do outro para dizer que a minha é boa, para afirmar a minha, é porque a minha não presta, porque ela não tem a capacidade de entender o que está em questão. E eu falava na tribuna uma experiência que eu tive, sempre de muito diálogo com as mais diferentes religiões, de uma vez que a gente fez uma grande celebração na igreja São Cristóvão, não tem problema nenhum de dizer, mais de 1000 pessoas presentes, nós católicos todos, junto com os irmãos de Umbanda, e eles só pediram, padre, nós gostaríamos de fazer a defumação com água de cheiro. Então eles tinham seu ritual com incenso, fazendo fumaça, que nós também fazemos a incensação do altar, a incensação da palavra, e aspergiram água de cheiro. E a outra nós gostaríamos de rezar o Pai Nosso do nosso jeito. Digo, feito, tá feito. E o pessoal vibrou e aquilo foi muito bom. 2 dias depois eu fui num instituto celebrar uma missa e eu fui recebido na portaria e disse, hoje o senhor não vai rezar a missa porque o senhor é o padre macumbeiro. Quer dizer, isso é sinal de que as pessoas não entenderam nada. Não entenderam nada. Quando Jesus ele é interpelado pelos discípulos, eles disseram, olha, nós encontramos um camarada aí expulsando uns demônios, mas não era em teu nome que eles faziam. Quer que a gente toque fogo neles? E Jesus diz, não, não, não. Quem não é contra nós é a nosso favor. Olha a compreensão. Então, hoje foi um momento importante e muita discussão vamos ter pela frente ainda, porque tem muita gente que acha que a sua religião é a única, a sua é boa, dos outros não prestam, e não é assim. Se a gente olhar para a prática de Jesus, que é a minha referência como cristão, ele sempre me ensinou a respeitar e acolher o diferente. O Câmara Saúde de hoje vai ser com um foco diferente. Vamos conhecer mais sobre as barras de access e a radiestesia. 2 práticas que impactam positivamente na nossa saúde. Paula Petrini conversa com a terapeuta Patrícia Simões. O que são as barras de access e como que nós podemos nos beneficiar então desta prática? Então, Paula, as barras de access são 32 pontinhos que a gente tem na nossa cabeça, que o Dr. Gary Douglas, através de vários estudos, acabou identificando estas barras, que são pontos onde a gente armazena todas as nossas informações, sentimentos, emoções, traumas, pontos de vista, que a gente vem ao longo dos anos acumulando. Porque a gente, desde que a gente está na barriga da mãe, a gente já vem comprando sentimentos que não são nossos, né? No desenrolar da vida, a gente vai acumulando essas coisas. Quando nós chegamos na vida adulta, muitas vezes a gente está repetindo padrões, a gente está vivendo através de sentimentos que nem nossos são. Então, estas barrinhas, ao serem acessadas, vão liberando esses pontos de vista, sentimentos e emoções, nos trazendo mais consciência. Na verdade, o que as barras de access fazem é trazer mais consciência. Seria uma forma, digamos, de reprogramar o cérebro? Em outras palavras, seria isso. É como se você desse um reset e iniciasse novamente. Então, se até hoje eu vim agindo de tal forma, a partir de agora eu tenho a consciência de que isso não serve mais para mim. E eu posso reprogramar a minha mente para começar a agir de forma diferente. Depois do intervalo, você vai conferir a viagem dos vereadores em Aran Carvalho e Altamir dos Santos a Maringá. Nós já voltamos. Você sabe como funciona a eleição da mesa diretora? No dia 1º de janeiro de uma legislatura, a Câmara Municipal se reúne em sessão solene para a posse dos vereadores e a instalação da legislatura. A direção dos trabalhos fica a cargo do vereador mais idoso entre os eleitos e presentes na sessão. Este convidará outros 4 vereadores para compor uma mesa provisória que irá comandar o ato de diplomação e de prestação de compromisso de todos os vereadores eleitos presentes na sessão. Logo, ainda sob a direção da mesa provisória, serão eleitos os membros da mesa diretora, nomeados os membros da comissão representativa e das comissões permanentes.
No ano que não for início de legislatura, a eleição da mesa diretora deve ser feita na última reunião plenária ordinária do período legislativo ordinário, com mandato a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Havendo necessidade, também pode ser realizada em reunião extraordinária. As chapas serão apresentadas até o início da reunião plenária em que ocorrerá a eleição ou no espaço de 15 minutos aberto para essa finalidade durante a reunião. A eleição será por votação nominal e aberta, ainda que por meio eletrônico, em primeira e segunda votação, devendo estar presente em ambas as votações a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Encerrada a votação, o presidente proclamará o resultado, sendo considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos, equivalente à maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Se nenhuma das chapas alcançar a maioria absoluta dos votos, será realizada uma segunda votação entre as duas chapas mais votadas, caso em que será declarada vencedora a que obtiver a maioria simples dos votos válidos. Em caso de empate na segunda votação, será considerada eleita a chapa com o candidato mais idoso. Não havendo a inscrição de nenhuma chapa e estando presente a maioria absoluta dos membros da Câmara, o plenário elegerá separadamente por maioria simples e dentre os vereadores presentes, inscritos ou não, o presidente e o vice, cabendo ao colégio de líderes a escolha dos demais membros da mesa diretora. A posse dos membros eleitos para a mesa diretora ocorre imediatamente após a proclamação do resultado final pelo presidente da sessão em que se realizar a votação. O presidente da Câmara vota na eleição da mesa diretora. Os parlamentares Inharã Carvalho e Altamir dos Santos contaram à TV Câmara como foi a viagem para o Paraná, onde visitaram o município de Maringá, uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Confira na reportagem de Tayane de Almeida e Wesley Baim. Nosso maior objetivo de ir a Maringá foi buscar experiências da cidade mais rica para se viver, mais adequada para se viver. Então nós fomos lá descobrir por que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver. E chegando lá nós deparamos com ações e execuções do nosso executivo lá, que atua lá com relação à população, com relação a tudo, né? Mobilidade, a segurança, transporte, e encerramos lá no cemitério, que é onde tudo, a gente pensa que tudo termina, que na realidade é onde tudo começa. A história do município, ela começa dentro de um cemitério, onde tem os fundadores, onde tem as pessoas que passaram, os vultos da cidade estão lá. Então, são locais que a gente buscou para se informar de como funciona, para trazer para cá essa experiência deles lá, para que nós possamos, né, dar assim, um suporte ao nosso executivo e não só fazermos cobranças como a gente faz. Tivemos a reunião em várias secretarias, né? Tivemos reuniões com o prefeito em exercício, fomos muito bem recebidos, tratados como se fôssemos cônsul lá em Maringá. Nós éramos vereadores aqui de Passo Fundo, né? As pessoas lá, as autoridades nos valorizando da maneira como fomos valorizados. Visitamos a Câmara de Vereadores para ver como é que funciona, né? Foi uma experiência ímpar, né? Que para nós, né, foi muito útil e vai ter essa repercussão futura, né? Vai ter na nossa sociedade aqui em Passo Fundo, que o nosso público, o nosso cidadão de Passo Fundo vai ver que votaram em pessoas que se preocupam com a nossa sociedade. Então isso é importante, o vereador sair dentro do gabinete e tomar conhecimento disso no objetivo de uma situação nossa hoje que é preocupante. O nosso trânsito de Passo Fundo hoje está vivendo uma situação caótica, uma situação assim delicada, que precisa ser revista, que precisa ser tomado medidas. Maringá tem 370 mil veículos rodando lá. E tu não tem assim, noção de que é isso que está rodando, por quê? Pela maneira que é distribuído o trânsito, pelo jeito que é distribuído o trânsito lá. As rótulas, que muita gente tem temor, mas a solução para o movimento de trânsito hoje é a rótula. Chega de estar colocando sinaleira. Sinaleira tranca trânsito. E se criar essa questão de incentivar as pessoas a utilizar o ônibus, muita gente vai deixar o carro em casa e vem utilizar o ônibus, porque ele não chega atrasado no trabalho, mas crie esse espaço exclusivo
né, exclusivo não, que seja meio compartilhado, mas que crie esse espaço para que os ônibus consigam deslocar nas laterais sem precisar ele pegar a via, porque ele leva muito tempo para pegar a via, às vezes os carros não respeitam. E aí o cidadão que utiliza o ônibus chega atrasado do trabalho. Se ele tiver a via, não vai ter esse atraso no percurso do ônibus. A gente sabe disso, já falamos com a proprietária da empresa aqui em Passo Fundo, né, é um temor, é um terror andar. Os motoristas sofrem assim para poder sair onde ele larga o seu usuário para pegar novamente a via. Então não precisa fazer isso, ele segue sempre em frente e vai dar resultado. Mas basta que o prefeito, secretário de Segurança, secretário de Transportes e Serviços Gerais, secretário de Planejamento, nos receba, fale conosco que nós vamos passar para eles as informações e aquilo que nós vimos em Maringá. As rótulas não precisam ser grandes para ser utilizadas. O próprio trevo da Caravela é resolvido com uma rótula. Não precisa de grandes investimentos lá. Faça uma rótula lá que vai resolver. Dentro disso, a gente teve, assim, um conhecimento magnífico do que é a Prefeitura Municipal junto às comunidades com essas iniciativas. A Prefeitura ela disponibilizou um trabalho de orientação, de ensinamentos, né, dando aulas para as comunidades, e após essas aulas, ela fez uns investimentos de um valor não muito exorbitante, mas esses valores foi até mesmo nas sementes dos alimentos, né? Numa questão assim que nem eu coloco para a sociedade passafundense, ela deu infraestrutura, ela deu o adubo, ela deu as sementes, ela deu tudo isso. E as comunidades das periferias da cidade de Maringá, eles entraram com a mão de obra. As pessoas aderiram a esse projeto, né, das hortas comunitárias daquela cidade. De ano a ano, eles vêm implantando em outros bairros, em outras regiões da cidade de Maringá. Que hoje tem 40 hortas comunitárias que atendem as escolas, que atendem as creches, e quem recebe essa renda são os moradores das comunidades. Então, isso, sem dúvida alguma, é outra ideia muito importante que a gente também tem intenção, tem um interesse de levar o nosso Poder Executivo através de uma indicação e que isso seja implantado na cidade de Passo Fundo. Nas escolas, mas também nos nossos bairros mais carentes da cidade de Passo Fundo. Política pública, oportunidades de trabalho, onde as pessoas vão cuidar do seu bairro, cuidar de locais que hoje estão deixados, tomados pelo mato, né? Então, são tudo assim que vai remodelizar um local de um bairro que hoje não está trazendo benefício nenhum, né? Nossa cidade está aí com quase 200 anos e dentro disso a gente vivencia muitas situações que a população vem tendo com muito sofrimento. Não é pela questão de ocupar por livre e espontânea vontade, é por necessidade. E deixamos aqui bem claro que não somos a favor de invasões, de ocupações, mas temos que trazer essas oportunidades cabíveis no bolso daquele pai de família que ganha um salário mínimo e não tem como pagar uma parcela de R$800. Lá não tem ocupação, não tem invasão de área, não tem. Por quê? Porque o governo de lá faz um trabalho de excelência, né? Colocando as pessoas no lugar certo. Não tem ninguém de rua, morador assim, que esteja invadindo a área pública ou privada. É um plano de governo que se preocupa com isso e dentro disso, esse programa habitacional ele vem ao encontro de parcelas acessíveis para as pessoas. Então, sem dúvida alguma, isso é muito importante e a cidade de Passo Fundo hoje, infelizmente, também vivencia essa dificuldade na questão habitacional. Quantas ocupações nós temos na cidade de Passo Fundo? São muitas. E diariamente, anualmente, vem crescendo. Então, nós parlamentares, Poder Executivo, precisamos tomar algumas medidas, buscar essas ideias, buscar conhecimento desses programas habitacionais para nós trazer para o município. Assista a seguir a sessão plenária de hoje e logo após o Câmara Saúde.
ótima noite e até a próxima edição.